Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de comentários de súmulas. Nesse vídeo, eu vou comentar com vocês a respeito da súmula 372 do STJ e os seus impactos no que diz respeito ao procedimento de exibição de documentos no Código de Processo Civil de 2015. E caso vocês ainda não sejam inscritos no meu canal, dá uma olhadinha nesse botão que está aqui do seu lado direito, clica nele e você vai estar inscrito, no canal e vai receber as atualizações. Pois bem, qual é a ideia da súmula 372 do STJ? Vamos entender primeiro o teor da súmula. Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. Vamos lembrar o que é a multa cominatória. Multa cominatória, também chamada de astrente, é aquela multa que o magistrado impõe caso seja descumprida a ordem jurisdicional. É um mecanismo de coerção para que as decisões judiciais sejam cumpridas. Se você der uma olhadinha no artigo 139 do Código de Processo Civil, você vai perceber que o Código estabelece uma série de medidas judiciais justamente para coagir, para impor a decisão jurisdicional, para impor o cumprimento da decisão jurisdicional. E uma dessas medidas é a multa. Pois bem, vou dar um exemplo aqui para você. Numa ação que pleiteia uma liminar, seja antecipação de tutela ou cautelar, chame como queira, mas uma liminar para uma cirurgia urgente. Então o juiz fixa uma multa por dia de atraso de descumprimento. Essa é a ideia. Na exibição de documentos, qual era a ideia inicial? Que o magistrado fixasse uma multa para que aquele que não exibisse o documento sofresse essa imposição pelo não cumprimento da ordem jurisdicional de exibição de documento. Instaurou-se uma controvérsia na jurisprudência e culminou com a edição da súmula 372, cujo teor, eu repito para você, não cabe aplicação de multa. Então, a ideia da súmula é proibir que seja imposta a multa diária pela não entrega do documento. Na verdade, se você olhar lá no site do STJ, você vai ver que a edição dessa súmula demandou uma série de análises de recursos em que esse tema era discutido. Nós chamamos então os precedentes da súmula. Os precedentes da súmula 372 são esses que eu coloco para você agora. Então, se você entrar no site do STJ, você vai ver que esses precedentes que começaram lá a discussão no ano 2000 e terminaram justamente no ano 2007, foram precedentes utilizados para a edição da súmula. Então, são esses os recursos que discutem de maneira bastante aprofundada o tema para a consecução da súmula. Porém, como você já pôde perceber, essa súmula ela foi concebida sob a vigência do CPC de 73. Okay? O site do STJ nos dá conta dessas datas e desse Diário da Justiça Eletrônico, lá na edição 334, em que foi publicado o teor dessa súmula. Como você já percebeu, uma súmula editada à luz do Código de Processo Civil anterior, e agora nós temos um novo Código de Processo Civil. E vem a indagação. Será que essa súmula, como tantas outras, cujos comentários você vai encontrar aqui no canal, vou fazer vários vídeos para vocês assistirem a respeito de comentários de súmulas, quase todas editadas à luz do Código de Processo Civil anterior. Essa é uma delas. Será que essa súmula, editada à luz do CPC de 1973, ainda permanece aplicável? Será que ela ainda está de acordo com o sistema processual inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015? Para entender isso, a gente precisa entender o que o CPC de 2015 pensou para fins de exibição de documentos. E ele pensou o seguinte: nós temos duas modalidades de exibição de documentos. Se você abrir o seu Código de Processo Civil no artigo 396, você vai perceber que o Código de Processo Civil regula um pedido feito de uma parte contra a outra. E também regula, a partir do artigo 401, a exibição de documento requerida contra terceiro.
Qual é a ideia? Então, imagine que nós dois estejamos num processo, ok? Eu sou autor e você é réu, ou você é ré no processo. E aí, eu peço que você exiba um documento. Isso é um pedido entre as partes. Mas pode ser que nós tenhamos um processo entre nós e o documento esteja com um terceiro. Então, eu vou pedir que este terceiro exiba o documento. Esse terceiro não faz parte dessa relação processual entre mim e você. Okay? Então, essas são as duas modalidades e têm ritos diferentes e consequências diferentes. E da análise dessa consequência é que sai a nossa conclusão a respeito da aplicabilidade da súmula 372. Por que isso? Porque se você der uma olhada no artigo 400 do Código de Processo Civil, você vai perceber que quando o pedido é feito contra a parte contrária, qual é a consequência do descumprimento? A presunção de veracidade. Então, se não houver a apresentação do documento quando o pedido é feito de uma parte contra a outra, a consequência da não apresentação é a presunção de veracidade. Por outro lado, quando é feito contra terceiro, olha qual é a consequência. Não há presunção de veracidade. Vamos dar uma olhada. Diz lá o artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar. Essa é a consequência. Lembrando que essa consequência só existe quando o pedido de exibição de documentos é feito contra a parte contrária. Então, eu estou te processando, eu peço que você exiba um documento. E é interessante porque o parágrafo único desse artigo 400, ele fala das medidas que o juiz pode adotar caso a ordem de exibição de documento não seja cumprida. Perceba, então, que da leitura deste parágrafo único, você não encontra a expressão multa. Então, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, mas não fala em multa. E por que não fala em multa? Porque seguiu o entendimento da súmula 372. Não fala em multa porque no caput do artigo 400 já tem uma consequência muito grave, que é a presunção de veracidade. Então, eu pedi que você exiba o documento. Se você não exibir, eu não vou ficar brigando para você exibir o documento. Eu não vou ficar lutando para você exibir o documento. Porque tudo que eu queria provar com aquele documento, se você não exibiu, considera-se provado. Consideram-se verdadeiros os fatos que eu pretendia provar. É por isso que na petição de exibição de documentos, eu tenho que esclarecer minuciosamente quais fatos eu pretendo provar com tais documentos. Por outro lado, não é justo. Se eu estou processando você, peço para um terceiro apresentar o documento e esse terceiro não apresenta, não é justo que você sofra presunção de veracidade. E é por esse motivo que o artigo 403, no seu parágrafo único, e o artigo 403 se aplica para a exibição de documentos requerida contra terceiro, ele fala: se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, etc. e tal. E olha aqui, ó, sem prejuízo do pagamento de multa. Então, o artigo 403, que se aplica somente para a exibição de documentos requerida contra terceiro, esse artigo 403 estabelece a possibilidade de multa. Óbvio, texto legal, lei federal, posterior à súmula 372. Sob essa perspectiva, para a exibição de documentos requerida contra terceiro, a súmula 372 é contra a legem, porque ela diz que não cabe multa e a lei que é posterior permite a possibilidade de fixação de multa. Aí você pode dizer, não, Antônio, mas a súmula interpreta o texto normativo. Verdade, mas aqui a súmula 372 interpretou um texto normativo anterior. E o CPC de 2015 é texto normativo posterior. Nessa medida, qual é a conclusão a qual a gente chega? A súmula se aplica
a exibição requerida contra a parte contrária. Então, não há multa. Okay? Deixa eu só, isso parece um cifrão. Sem multa, por aplicação da súmula 372. E por que não tem multa? Porque tem a presunção de veracidade, que é muito melhor do que ficar lutando para a parte contrária apresentar o documento. Okay? Por outro lado, quando eu tenho a exibição requerida contra terceiro, a súmula não se aplica, justamente pelo fato de não ter presunção de veracidade, é com multa. É com multa, não sendo aplicada a súmula 372, que proíbe a fixação de multa. Okay? Então, esse é o regime jurídico da exibição de documentos, da possibilidade de fixação de multa após o advento do CPC de 2015. Se você quiser fazer uma leitura sobre esse tema, eu recomendo para você um artigo exatamente sobre isso que eu escrevi na revista de processo. Se é estudioso de direito processual civil, conhece a revista de processo, a Repro, da editora RT, lá no volume 40, edição de 2015, nessas páginas você encontra exatamente um artigo meu escrito sobre esse tema. E nesse artigo eu discuto, com mais menção de precedentes jurisprudenciais, mais menção de doutrina, a respeito dessa aplicabilidade limitada da súmula 372 do STJ para a ação de exibição de documentos pós-CPC de 2015. Ok? É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.